Então, segue-se a minha história, no meu livro Caçadores de Borboletas. Numa noite em que João saíra para trabalhar numa fazenda bem distante, Alzira, a irmã dele com 2 filhos pequenos, Vanja e Vanderlei, vieram pousar junto com Paulina, porque as 2 esposas estavam só. O marido de Alzira, o Antônio, fora trabalhar com João. E foi justo nessa noite que alguém bateu à porta da sala. Alzira foi atender. Era Teodoro. Ele explicou a ela que viera para trabalhar com seu João, que ele lhe havia pedido trabalho e esse lhe havia dito que poderia vir para o trabalho. O rapaz disse que não tinha como dormir, comer. Seu João disse: pode comer e dormir na minha própria casa. Mas ele não avisou Paulina. A esposa não estava sabendo de nada. Ela tinha 4 filhos para cuidar. E um bebê recém-nascido. Quando o rapaz falou isso para Alzira, irmã dele, ela lhe disse que o meu irmão não está. Ele só vai voltar na sexta-feira de noite. O rapaz, isso era quinta-feira à noite. Aí o rapaz disse: então a senhora guarde para mim as minhas coisas aí, as minhas roupas, os meus pertences, que depois eu volto então. Aí ela pegou o saco que continha as coisas do rapaz e colocou no cantinho da sala. E já foi fechando a porta na cara dele. Não mandou o rapaz entrar, porque ela nem sabia de quem se tratava. Não o conhecia. E naquele momento a casa só tinha mulheres e crianças. Aí o rapaz foi embora, deixando a casa do seu João para trás. Ele foi para o bar dos Meireles, bem na entrada da ponte, e ficou lá a jogar sinuca até de madrugada. Quando o bar fechou, ele se deitou na calçada, em frente ao bar, e dormiu. Isso ele fez por 2 noites. Ele ficou sem uma comida, sem comer algo de mais substância. Ele comeu pão, bebeu água e ali algum trago de cachaça. Ele sempre, quando jogava sinuca, ele ganhava muito dinheiro. Ele não tomou banho, não tinha um lugar, um teto para ficar. Sorte dele que não choveu. Esse rapaz, ele era muito pobre. O pai dele o havia abandonado logo após ele ter nascido. Abandonou ele, depois voltou para casa, engravidou a esposa, que trabalhava de cozinheira lá na fazenda Santa Clara. E depois o pai sumiu, nunca mais apareceu, deixando aquela mulher, trabalhadeira, cozinheira da fazenda, com 2 crianças. A filha acompanhou a mãe no serviço da fazenda. Trabalhava quase que a troca de comida. Elas não tinham pagamento. Mas o Teodoro, ele não quis ser tropeiro, cuidar de gado a vida inteira de graça em troca de comida, porque era assim que ele vivia na fazenda. Ele achou que se trabalhasse de pedreiro, aprendesse uma profissão, ele ganharia algum e seria alguém. Ele era muito jovem. Aí foi que um amigo dele, de nome Claro, que havia feito um curso para consertar rádio, consertar aqueles eletrodomésticos de antigamente. E o rapaz contou para ele sobre uma pessoa que ele conhecia, de nome seu João Batista, que era uma pessoa muito boa. E Teodoro, então, contou toda a sua história a seu João e pediu trabalho. E foi com certeza isso que o rapaz precisava. João lhe deu guarida. O chamou para vir morar em sua casa, no meio da família, porque o rapaz não tinha onde ficar. Paulina não ficou sabendo de nada disso, dessa conversa. João já não contou porque sabia que a mulher ia achar ruim, que já não bastava ele, um marido chato, uma casa velha que
que dava muito trabalho. Ela costurava para fora, cuidava de 4 filhos já maiorzinho e do bebê recém-nascido. E sempre tinha alguém de fora morando na casa. No caso agora a dona Sinhana, que ela tinha que cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa, cuidar da comida. Parece que João achava que isso aí era autolimpante, não precisava de ajuda. Aí, quando João chegou, ela foi falar com o marido do tal rapaz, na sexta, de tardinha ao escurecer. Aí João, disfarçando, bateu na testa e disse: "Não é que eu te esqueci de te contar, mulher. Mas tudo bem, agora você já sabe. É só a dele arrumar um lugar para ficar." Era comida na hora certa, cama limpa para dormir, uma família boa. Quem não quer viver numa casa assim? Quem nunca teve uma família, um pai e uma mãe que cuidasse dele? E o rapaz foi ficando, e ali ficou morando por mais de 5 anos na casa de João. Ele até pagava um pouquinho para a tia Alzira, a irmã do João, lavar suas roupas, que eram bem poucas. Com o salário que recebia, ele comprou uns tecidos e pediu a Paulina que fizesse uma calça para ele, uma camisa, 2 calções. Ela fez e não cobrou nada pelo serviço dela. Teodoro, morando na casa, apareciam sempre pessoas mais para comer, não era só ele. Gente que dormia e ficava dias, outros iam embora e outros vinham. Era o caso do Orlando, o primo de Paulina. Aquele lá, irmão da Irene, do tempo quando eles eram crianças. Também que perdeu a mãe, ele era da idade de Paulina. Esse era um mascate. Ele tinha uma malinha cheia de bugiganga. Ele ia até o Rio de Janeiro para receber a aposentadoria dele, que ele fazia tratamento psicológico com psiquiatras. Ele ia até o Rio, comprava umas coisinhas, ele dizia que eram as mercadorias dele. E depois ele saía vendendo em Santa Rita, durante o tempo que ficava em Santa Rita, que era sua terra natal. E sempre ele dormia, comia, bebia e ficava na casa de Paulina. Paulina nunca disse, nunca reclamou nem nada. Arrumava a cama para ele no chão, dava o café da tarde na hora certa. Então Orlando era tratado como se fosse um filho. E Paulina nunca reclamou. Vinha vovô também, vovô Malaquias, a passear da casa da tia Zezé. E João insistia para que ele ficasse. Aí ele passava uns dias e depois voltava para o sítio da tia Zezé. Tinha também outra velha de nome Dona Maria Moroa, que era uma viúva do João Mourão, que também vinha para a cidade e ficava alguns dias de férias a descansar na casa de Paulina e João. Vinha também aquela moça Aparecida, afilhada de Paulina. Essa só pousava e voltava para casa no outro dia, mas essa sempre ajudava. Ela lavava uma louça, estendia uma roupa, ajudava a madrinha. E de vez em quando vinha tia Zezé com as crianças, vinha a Maria, filha dela. E em épocas de festa a casa ficava cheia. Era gente para ir na festa de maio, era gente para ir nas procissões, gente para ir à missa. A casa era bem grande, mas ficava lotada de gente. Até uma senhora que dizia que era parente, acho que prima da vovó Flora, de nome Dona Folosa. Eu acho que o nome dela devia ser Flauzina, alguma cor, Flor. Chamava ela de Folosa. Era uma velhinha centenária. Ela morava lá por aquele lado antigo, por lado da Candonga, nem sei onde era. E sempre aparecia também para desfrutar da hospitalidade da casa de João e Paulina. E ela sempre trazia com ela uma netinha. Essa Dona Folosa, ela gostava de Paulina. E, por causa disso, ela também gostava do Zarur, que era um homem que Paulina seguia, de religião lá. E quando orava no rádio e benzia água, a Dona Folosa gostava tanto. Ela bebia água benta para ter saúde. Ela já chegava e pedia para Paulina: liga o rádio. E era de meia em meia hora que tinha as orações. E aí Dona Folosa se ajoelhava, fazia o sinal da cruz, e chorava, e orava, e falava
ouvindo as belas orações do Zarur. E sempre ela trazia, essa velha trazia sempre a filha mais nova, ou então a irmã mais velha que ela. Mas era tão velha, e elas insistiam para mim escrever carta. Eu não queria. Aí ela ia para Paulina e falava, ai, pede para sua filhinha escrever uma carta para nós mandar para nossa irmã que mora lá em Tabaté. Aí Dona Folose e as irmãs dela, meio bugres, eram negras, mas não eram pretas, elas eram cor de cuia. Aí elas sorriam, mostravam aqueles dentes brancos, sempre sorrindo, e quando falava elas assoviavam. E Folosa, Dona Teresa, Safira, a irmã mais nova, que era uma benzedeira casada com um homem estranho, de olhos brancos, parecia figura de filme de terror. Mas um dia, para a tristeza de todos, quando Dona Folosa vinha pela estrada com a netinha para visitar Paulina e João, um jipe, que estava sendo dirigido por Marinéia, a filha do fazendeiro Paulo Farrene, um homem rico e influente na cidade, a atropelou, quebrando as pernas da coitada. E o braço também. A coitada da velhinha, quando ouviu o barulho do carro, já com medo, pôs a neta no barranco na beira da estrada e subiu também um pequeno top cheio de samambaia, fora do alcance do carro. Mas, não sei se era destino, a irresponsável, sem carta e sem saber dirigir, que estava sentado no colo do avô, o velho Átila Spinelli, que com isso desgovernou o jipe na curva, indo lá em cima no barranco e atingindo as duas pernas da velhota, que gritando de dor caiu na estrada para espanto da netinha, que desesperada gritava, vocês mataram a minha vozinha. Quando Átila parou o jipe em frente à casa do João, para deixar a criança que chorava de medo deles e de que a avó morresse, João ficou fulo da vida. Como podia uma pessoa igual Marinéia estar no volante se não sabia dirigir? Átila alegou que era ele que dirigia e não a neta. Mas a criança que viu a avó ser atropelada repetia insistentemente que a moça estava no volante, ao colo do velho. E perante a justiça local, valeu a versão do Átila e não a da criança. Folosa sofreu por mais de 6 meses na cama da Santa Casa, vindo a falecer em consequência desse acidente. E aí ficou tudo por isso mesmo. Ninguém assumiu a culpa. E a netinha perdeu a sua vozinha e Paulina a sua grande amiga. A menina começou a sentir falta de passear com a avó, de beber aquela água benta que ela bebia, toda vez que ia para a casa de Paulina. Mas destino é destino, a água benta não funcionou, não valeu de nada. Chegou o dia, Dona Folosa foi mesmo com a neta chorando. E é isso, se está escrito, está escrito, vai acontecer mesmo. Podemos até adiar um pouco, mas que acontece, isso acontece. E todos nós somos mortais, todos nós iremos um dia para debaixo do chão. A netinha de Folosa ficou vários dias em casa de Paulina depois do acidente, até que o pai dessa menina veio buscar. Por essa mesma época, aconteceu a morte de um outro homem, de nome Agenor. Era um senhor negro, pobre, que morava no Morro da Formiga. João ia sempre visitá-lo e levar comida para a jovem esposa e as crianças. Agenor morreu na miséria. Ele não tinha roupas nem para o enterro. E foi assim que João fez. Foi até a venda do Vicente Moreira, homem rico, comerciante do lugar, e João pediu para ele uma calça e uma camisa, de trabalho forçado na roça. Roupas rudes, grosseiras, mal feitas. O dono da venda lhe deu as 2 roupas e disse o preço: 2 cruzeiros a camisa e 3 cruzeiros a calça. Estava caro. João achou aquilo muito caro. João só tinha no bolso 3 cruzeiros. Aí ele tirou do bolso, olhou aquele dinheiro e jogou em cima do balcão. Aí o homem disse, já indo tirar a roupa dos braços de João, porque ainda faltava.
Aí o homem gritou: "Oi, ainda falta 2 cruzeiros da camisa." João, com muita raiva, olhou para ele bem nos olhos e disse: "É para vestir um homem que morreu à míngua, trabalhou a vida inteira e agora não tem nem o que vestir para ser enterrado. Olha, eu fiz o caixão. Estou desde cedo tentando ajudar a família necessitada desse homem. Se você quiser receber a camisa, pois vá lá e cobre do defunto. Ou então, vai lá e tira dele, porque eu não tenho como te pagar. E eu vou levar e vou vestir essa camisa nele assim mesmo. Se você quiser, você vai lá e tira do defunto. Mas primeiro você passa por cima de mim." E dizendo tchau, saiu do armazém com as 2 peças de roupa embaixo do braço. O dono do armazém abriu a boca para xingar, mas ficou sem graça. A venda estava cheia de gente e os fregueses, calados, assistiram a tudo e esperavam o desfecho da história. E com um gesto de vai! Ele virou as costas com muita raiva, entrou para o depósito do armazém para curtir a sua raiva e frustração por não ter recebido o preço da camisa e ser forçado a fazer uma caridade que ele não queria. João Batista era assim, homem rude, grosso, às vezes mal educado, um ogro, mas de um enorme coração. E muitas vezes ele gostava de desafiar o poder dos poderosos sem medir as consequências. Sempre ele tinha sorte, levava melhor. Era uma mão aberta, nunca negou ajuda a ninguém se tivesse ao alcance dele. Mesmo que isso fosse depender exclusivamente da esposa dele. Ele fazia caridade e ela também, mas ela às vezes até sem querer e sem saber. Ele pegava as responsabilidades e as dívidas e depois ela que aguentasse, se ele nunca perguntava se ela estava de acordo. Coitado de Agenor, ele morrera deixando a esposa e 6 filhos, todos menores. A mais velha tinha 14 anos, ainda não tinha completado 15. Era uma menina muito bonita. A segunda tinha 12 anos. Depois, 2 meninos e 2 pequeninos. E um que mamava no peito. Depois do enterro, a mulher não sabia o que fazer com os filhos, como sustentá-lo. A dona da casa pediu a casa onde que ela estava com o marido, porque agora não ia receber mais nada. A mulher só esperou o marido da senhora morrer. A mulher ficou na rua. Então, João levou a segunda filha, que chamava Teresa, para ficar com eles em casa. A mais velha, ele levou para a casa da mãe dele, da dona Flora, e se responsabilizou em dar comida aos outros filhos e à esposa, em levar compra para eles. No fundo, a viuvinha estava achando que seu João seria uma espécie de provedor, quiçá mais tarde um amante, para cuidar dela. Pensava assim que não teria que trabalhar. Mas ele conversou com a dona Liota, que se propôs a arrumar trabalho no Rio de Janeiro para a viúva e lugar para ela morar com os 4 menores. Primeiro, ela arrumou um emprego para a moça de 14 anos e logo depois para a Terezinha, que estava vivendo dentro da casa de João e de Paulina. A menina não queria ir, de jeito nenhum. Queria ficar ali morando com eles. Mas Paulina, que não é boba, notava que quando ia, se aproximando da hora do almoço, quando João ia chegar para almoçar com os camaradas, a menina ficava toda assanhada. Graça, a irmã de João, brigara com Alzira. Ela voltara a morar na casa de Paulina, porque não estava mais morando com a tia Alzira lá na Biquinha. Então, juntava Terezinha e Graça, e era só rua. Não ajudavam em nada. Ficavam o tempo todo a brincar de pular corda com a molecada. Aos olhos de Terezinha, cresciam para os lados de João. Ele talvez nem notara ainda, mas a esposa esperta aguçou seu sexto sentido. Quando apareceu a chance da menina ir embora e ela não queria, Paulina deu um basta. Exigiu que João a levasse com sua sacola de roupa para a casa da dona Liota. E lá ela que a mandasse para o Rio de Janeiro. Meia contra gosto a menina foi, mas se dependesse dela, ela teria ficado e só o tempo seria capaz de mostrar o estrago que aquela caridade iria fazer no casamento e na família de Paulina.
Os dias de Paulina naquela casa se resumia em cuidar da casa, da horta, quando o pai não estava. Costurar, costurar e costurar. Com tantas costuras para entregar, a casa sempre cheia de gente, ela achou melhor pedir ao marido que convencesse Graça a ir embora para a fazenda. Ela não estudava nada, matava as aulas, só queria ficar na rua, e se acontecesse algo a ela, que já estava se tornando mocinha, a sogra não a perdoaria. Que, para ter dores de cabeça, já bastava os 5 filhos que Paulina tinha. Ela não queria se responsabilizar pela cunhadinha, que já estava mocinha, com seus 13 anos. Lugar de moça jovem é na barra da saia da mãe. Quando João falou com Graça, esta se sentiu ofendida. Prometeu ir embora no final de semana, quando a mãe ou um dos irmãos viessem vê-la. Quando a velha chegou, Graça encheu a cabeça da mãe com todo tipo de mentira, se fazendo de santa. Mas a mãe não quis saber de história. A levou no mesmo dia para a fazenda. Aí Paulina ficou tranquila e aliviada, porque assim ela poderia prender mais os seus filhos, coisa que não podia fazer quando a cunhadinha estava em casa. Assim, os seus filhos também ficavam na rua, e ela não queria que suas filhas ficassem vagabundas. Elas precisavam aprender os trabalhos domésticos e ajudá-la no dia a dia. E Guilherme e eu começamos a ser ensinados